Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, bem-vindos ao programa Espiritismo na Prática. E hoje a gente fala sobre um tema muito interessante, que é a abordagem do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. É um livro muito interessante, que a gente vai esmiuçar um pouquinho, né? Em 2 e 3 programas, e eu espero que vocês gostem, né? Essa primeira parte que a gente vai começar hoje, então. Então, contamos hoje, novamente, com a presença da Lara, nossa querida irmã e amiga e companheira. Boa noite, Lara, tudo bem? Boa noite, Jefferson. Tudo bem? Graças a Deus. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no programa Espiritismo na Prática. É uma alegria estar aqui, é uma alegria falar desse livro, né? Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, porque é um livro assim que nos dá esperança, né? Verdade, verdade. É um livro totalmente inspirador, né? Antes de começar o programa, gostaria de convidar vocês a se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhe, comente também. É importante que você divulgue o programa de hoje, porque muitas pessoas não conhecem o livro, não sabem o que se trata esse livro. Muitos talvez tenham ouvido esse livro, né, falar sobre esse livro, mas não sabem o conteúdo. E é um livro espetacular, maravilhoso. Então, antes de começar, você tem que falar um pouquinho sobre uma passagem que é desse livro, né, da psicografia de Chico Xavier, e de autoria de Humberto Campos, passagem que eu acho muito, muito edificante, né? Vamos lá, então. E, quando no seio da passagem, repleta de aroma e de melodia, contemplavam as almas santificadas, dos orbes felizes, ou seja, espíritos felizes que vieram de outros orbes, né? Vinham na presença do Cordeiro, que é o Jesus, contemplar a paisagem, né? Da Terra aqui, naquela época de 1500, né? As maravilhas daquela terra nova, que seria mais tarde do Brasil. Desenhou-se no firmamento formadas estrelas maravilhosas, nos jardins das constelações de Deus, o mais suave de todos os símbolos, mãos erguidas para o alto, como se invocasse a bênção de seu Pai para todos os elementos daquele sol extraordinário. E bendito, exclama então Jesus, para essa terra maravilhosa e bendita, transplantada a árvore do meu evangelho, de piedade e de amor, no seu solo dadivoso, fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Bonito, inspirador, arrepia, né? A Belíssimo alma. mesmo. Então, Ara, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse livro, né? Será mesmo que o Brasil ele foi descoberto assim por acaso? Ou teve um dedinho dos espíritos amigos aí? Ah, pois é, né? A gente, né, na nossa ingenuidade, na nossa infantilidade espiritual, a gente acha que existe acaso, né? Mas nós vamos ver perfeitamente que não há acaso, né? E este livro, né, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do Humberto de Campos, né, pela psicografia do nosso querido Chico Xavier, foi publicado ali em 1938, se eu não me engano, ele foi psicografado em 1937 e é a base das reflexões que nós vamos fazer hoje no programa, né? Ele é esclarecedor quanto às origens da formação do Brasil, da pátria do Evangelho, né? Emmanuel, logo no prefácio, nos diz, né, o prefácio do livro é de Emmanuel, ele nos diz que as informações que constam dessa obra, elas foram recolhidas nas tradições do mundo espiritual, né, nos registros cósmicos, né? E Emmanuel ainda fala que o Brasil ele não está destinado a ser somente a suprir as necessidades materiais dos povos do planeta, mas também facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada e a ser o maior celeiro das claridades espirituais de todo o orbe, gente. Essa é a destinação do Brasil, né? Como é que nós vamos contrariar Emmanuel? Não, não tem a menor possibilidade, né, Jefferson? E se a gente observar a história do nosso planeta, né? Nós tivemos povos que tiveram o seu grande momento, né? A Grécia, a Roma antiga,
né, que como elementos primordiais ali da origem da civilização ocidental. Portugal e Espanha, que expandiram seu domínio com várias colônias na América, né? O mesmo se deu com a França, com a Inglaterra. Mas esses povos, eles atestaram, vamos dizer assim, o progresso pelas expressões materiais, que são transitórias, né? Pelo domínio material. O Brasil, ele vai ter o seu grande momento de contribuição na vida planetária a partir do entendimento da vida imortal, da vida do espírito, né? E para isso, ele vai precisar, o nosso país, representar a fonte de um pensamento novo, sem ideologia de separatividade, né? Sem esse nós contra eles, sem branco contra negro, sem nacional contra estrangeiro, sem sul contra norte, nada disso, né? Sem qualquer tipo de separatividade. E vai precisar também fortalecer os laços de fraternidade, compreendendo de vez o papel primordial da família como alicerce da sociedade. Ou seja, o Brasil ele vai precisar inundar todos os campos das atividades humanas com uma nova luz, a luz do Evangelho, né? E esse livro, gente, ele é tão maravilhoso, eu adoro esse livro. Logo no início do livro, por isso até que a gente decidiu fazer esse programa em mais partes, né, Jefferson? Por quê? Porque muitas vezes a gente lê e a gente vê muita gente falando deste livro, mas, gente, para mim, os 3 primeiros capítulos deste livro têm uma beleza ímpar. Por quê? Porque se passa a entender como a espiritualidade agiu para fazer com que o Brasil fosse descoberto e fosse um povo tão acolhedor e tão fraterno, né? Porque o povo brasileiro é acolhedor, o povo brasileiro é fraterno, tem um coração simples, né? Logo no início ali do livro, tem um diálogo de Jesus e Eliú, que é um dos seus mensageiros, e é uma parte que me emociona, sabe, Jefferson? Porque é o relato de quando Jesus, lá no último quarto do século XIV, quis fazer uma das suas visitas ali, né? O final do século XIV, depois de 1350, né? Ele quis fazer uma das suas visitas ali periódicas à Terra, então é relatado que o mestre Jesus transpôs entre as imensas distâncias, né, de onde ele estava até a Terra, e vai clarificando ali, iluminando o caminho cheio de trevas, né? Humberto de Campos tem uma descrição belíssima, porque ele diz assim: mas se Jesus vinha do coração luminoso das esferas superiores, trazendo nos olhos misericordiosos a visão dos seus impérios resplandecentes e na alma profunda o ritmo harmonioso dos astros, o planeta terreno lhe apresentava ainda aquelas mesmas veredas escuras, cheias da lama da impenitência e do orgulho das criaturas humanas e repletas dos espinhos da ingratidão e do egoísmo, como na época em que ele aqui esteve, né? Embalde, seus olhos compassivos procuraram um ninho doce do seu evangelho, né? Lá na região ali, né? Da Palestina ali, né? Em vão procurou o Senhor os remanescentes da obra de um de seus últimos enviados à face do orbe terrestre, no coração da Úmbria. A Úmbria, gente, é uma região que fica ali na província da Perúgia, na Itália, que é onde está Francisco de Assis, né? Isso que ele vai falar, olha. No coração da Úmbria havia cessado os cânticos de amor e de fraternidade cristã. De Francisco de Assis, só haviam ficado as tradições de carinho e de bondade.
os pecados do mundo, como novos lobos de Gúbio, haviam descido outra vez das selvas misteriosas das iniquidades humanas, roubando às criaturas a paz e aniquilando-lhes a vida. É interessante a gente compreender essa parte quando Jesus faz referência a Francisco de Assis. Por quê? Né? Então, como eu falei, a Úmbria é ali uma região da Itália e existe ali uma comunidade, uma cidade na Úmbria chamada Gúbio. Né? E Francisco de Assis foi visitar Gúbio uma vez não, né? Ele foi visitar certa vez Gúbio e quando ele chegou na cidade ali, ele se deparou com a população muito assustada, né? Por conta de um lobo feroz que estava atacando ali a criação, as ovelhas, né? As galinhas ali, né? Toda a criação e estava atacando também as pessoas. E Francisco de Assis, então, né, com esse coração imenso que ele tinha, ele resolve sair para fazer o quê? Falar com o lobo. Só Francisco de Assis para fazer isso, né, gente? E ele entra na floresta, ali aos arredores, né, de Gúbio, e vai caminhando, né, com um terço na mão. E vai caminhando ali até ele achar o lobo. E ele encontra o lobo raivoso ali, com os pelos todos em pé, né, ouriçados ali. E esse lobo, quando ele vê Francisco, ele se coloca na posição de atacá-lo. Mas olha que interessante. O lobo percebe o amor e as intenções boas de Francisco de Assis. E Francisco de Assis, então, fala para o lobo: Irmão lobo, quero somente conversar com você, meu irmão. E caso você esteja me entendendo, por favor, levante a sua pata para mim. E o lobo, então, gente, diante dessa vibração amorosa de Francisco de Assis, ele perde a ferocidade e o que ele faz? Levanta a pata da frente e calmamente coloca a pata na mão de Francisco de Assis. Que aí então passa a conversar com o lobo, dizendo assim: olha, meu irmão, vou fazer um acordo com você, né? De hoje em diante, eu vou cuidar de você. A cidade toda vai lhe dar comida, né? Por quê? Se você está aqui atacando as ovelhas, atacando as criações até as pessoas, né? É por culpa das próprias pessoas, porque elas estão caçando nas florestas e a floresta já não te dá o alimento necessário. Então, olha, você vai poder entrar na minha casa e eu vou lhe dar comida. Assim nós vamos ser todo mundo amigo. Entendeu? E você, por sua vez, também, lobo, vai ser amigo das pessoas dessa cidade. De agora em diante, você não vai mais atacá-las. Você vai ter acolhimento, você vai ter comida, você vai ter carinho. E dessa forma, você não vai precisar matar nem agredir ninguém para você sobreviver. E aí, gente, é tão bacana isso, porque assim, eles entraram no entendimento e o lobo vai e segue Francisco de Assis, então, até a cidade, né? Os moradores, então, compreendem, né? Francisco de Assis conversa com eles, eles abandonam a raiva, né? A vontade de matar o lobo ali que eles estavam e passam, como Francisco de Assis, a chamar o lobo de irmão lobo. Quando o animal morre de velhice, gente, a cidade entrou num pesar profundo, como se fosse alguém da família que tivesse morrido, né? Por quê? Porque eles perceberam no olhar do lobo o mesmo amor de Francisco de Assis. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, assim, é uma história belíssima. É a referência ao amor de Francisco de Assis, né? E a essa capacidade dele levar entendimento onde havia discórdia, né? É que Jesus se refere, né? Porque o lobo tirou a paz das pessoas ali em Gúbio, mas Francisco de Assis foi lá restabelecer a paz naquele lugar. Então é interessante a gente perceber por que Jesus faz referência a Francisco de Assis, né?
Mas Jesus vai continuar dizendo para Eliú da seguinte forma, né? Eliú, meu coração se enche de profunda amargura dos problemas sociológicos da terra. Meu coração, vendo a incompreensão das criaturas no que se refere às lições do meu evangelho, por toda parte é luta, é guerra, né? Como um polvo, Jesus usa essa expressão, como um polvo de muitos, infinitos tentáculos ali, destruindo todas as esperanças. Porque nessa época, gente, estava tendo muita guerra para todo lado no planeta ali, né, na Europa, ali nessa região ali da Ásia, estava tendo guerra demais. Então, o que acontece? Jesus vendo isso, né, ali no Oriente, Jesus vendo isso, fala assim: olha, eu recomendei aos homens que se amassem como irmãos, mas o que eu vejo é que eles estão tendo ali movimentos impetuosos, se aniquilando uns aos outros, né? Como Caíns desvairados, né? Fazendo referência a Caim, né? Que mata Abel. Então, gente, vai se seguindo ali, leiam este livro, vai se seguindo um diálogo belíssimo entre Jesus e Eliú, e Jesus vendo ali todas essas guerras, né, acontecendo, enche o seu coração de pesar, né? E ele então percebe Jesus, né? Percebe assim, olha, infelizmente a humanidade aqui da Terra está indo por um caminho que vai ser somente através do sofrimento para modificar essa desoladora situação, né? Só que então, gente, Eliú sugere a Jesus visitar os continentes ignorados, né? Que era o que? As Américas, né? América do Norte, América do Sul. Para quê? Para que Jesus instalasse o pensamento cristão dentro das doutrinas de amor e liberdade aqui nas Américas, né? Então, Jesus chegou, gente, para visitar a Terra com uma caravana de espíritos luminosos. Parte essa caravana seguindo Jesus para cá, para o continente americano, né? E aí Jesus pergunta para Eliú assim, né? Ele, onde que fica esse local aí, né? Onde você enxerga o símbolo da redenção humana? E Eliú fala assim, é mais para o sul, Senhor, é mais para o sul, é lá, né? Ou seja, no lugar onde vai ser o Brasil futuramente, né? E, gente, é tão bonito o que Jesus fala, né? Porque Jesus vai, quando vê, ele fala assim: olha, para esta terra, é o que o Jefferson falou no início, para esta terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Aqui, Eliú, diz Jesus, sob a luz misericordiosa das estrelas da cruz, ficará localizado o coração do mundo. É interessante Jesus utilizar essa expressão, né? A árvore será transplantada. Vocês já perceberam como faz o transplante de uma árvore de um local para o outro? Vocês já viram isso acontecendo? Né? Porque o comum é assim, né? Você tem a semente ali, a muda vai lá e planta aquela mudinha, a muda cresce, né? É filha daquela árvore, mas não foi isso. Jesus não pegou a semente né, da árvore do seu evangelho e trouxe para cá. Ele trouxe a árvore. Quando você vai transplantar a árvore, você pega raiz, tronco e copa. Ou seja, ele retirou a árvore ali da região, ali, né, onde estava ali Israel, Palestina, ali de Jerusalém, retira a árvore do seu evangelho de lá e transplanta para o Brasil, né? Então, é interessante você ver, porque há toda uma mudança nesse sentido, realmente uma mudança, né? Não é uma semente da árvore do evangelho que foi plantada aqui, não. A árvore do evangelho foi transplantada para o Brasil, né? E
Gente, esse livro é maravilhoso. Então, Eliu, né, ele vem encarnar na Terra em 1934 como Henrique de Sagres, que é filho de Dom João I e Dona Filipa de Lancastre, né? Dom João I era o rei de Portugal à época, e ele fica conhecido como Infante de Sagre, né? O, o que é infante, gente? Infante em Portugal e na Espanha, na época ali das monarquias, esse título de infante era dado para o filho do rei, que não era o, o herdeiro da coroa, né? Ele não era o filho mais velho. Então, ele era um infante, era como se fosse um príncipe, né? Mas Henrique de Sagres, então, gente, foi uma figura muito importante. Aliás, foi uma das figuras mais importantes, né, do início da era das descobertas ali de outras terras ali por Portugal, né? Tanto que ele ficou conhecido como Infante de Sagres ou navegador, né? E ele tinha tanta certeza, gente, Henrique de Sagres tinha tanta certeza das novas terras, né, e que elas seriam maravilhosas. Por quê? Ora, ele era Eliu, mensageiro de Jesus. Ele tinha, mesmo encarnada, a lembrança, mesmo que pálida, da a lembrança espiritual que ele tinha do Brasil, né? Então, vejam a perfeição de Deus no tocante a todas as suas leis, inclusive da reencarnação, porque um espírito mais elevado mantém as reminiscências na sua memória, mesmo que de forma intuitiva, da conversa e do que foi discutido nos planos espirituais, né? Então, o que acontece? Henrique de Sagres, ali, ele faz todo o movimento para recuperar, então, a questão das. Coloca ali uma energia renovada, né, para que Portugal saia em busca de novas terras, né? E ele desencarna em 1460. E vocês acham que ele foi descansar? Não foi, não, gente. Ele começa a trabalhar novamente, né, pela causa do evangelho. Então, ele procura influenciar espiritualmente os reis de Portugal. Gente, olha a espiritualidade agindo de forma belíssima, né? O Henrique de Sagres, que é ele, fica então procura influenciar os reis de Portugal. Primeiro Dom Duarte, depois Dom Afonso V. Não teve muito sucesso com nenhum dos dois, até que ascende ao trono, então, Dom João II. E Dom João II é suscetível aos apelos de Eliu. E ele, então, vai organizar diversas expedições, né? Tanto que ele descobre ali a costa de Angola. Mas, gente, as trevas não descansam, né? Do mesmo jeito que a espiritualidade superior trabalha, intuindo aqueles que estão dispostos a fazer o bem, as trevas também atrapalham, intuindo aqueles que com elas se afinizam. E ali começa um imbróglio danado, né? Por quê? Porque muita gente aí começa a criticar. Não, não tem que fazer isso, não tem que sair para procurar nada, não. O nosso objetivo é outro. Isso são coisas muito caras, né? Essas expedições gastam muito dinheiro e tal. Mas Dom João II, ele era resoluto. E ele tinha esse espírito ali realizador, né? Então, apesar das trevas fazerem esse movimento de se unir para atrapalhar e impedir o avanço das realizações de Dom João II, eles não conseguem, apesar de que Dom João II ali passa por umas situações muito complicadas, porque o filho de Dom João II, que era um filho muito querido para ele, né, que era o príncipe Afonso, ele morre de uma forma trágica, com uma queda de cavalo, né? Ele cai do cavalo e morre num local ali
em Portugal, chamado Campo de Santarém, e ali Dom João II começa a ter outras complicações ali, e ele vai, então, até morrer envenenado no ano de 1495. Só que quem ascende ao trono é Dom Manuel I, que tem o mesmo espírito aventureiro, assim, de querer conhecer coisas novas, e ele vai, então, dar continuidade a todo essas expedições que Dom João II tinha programado. Então, em 1498, Vasco da Gama descobre o caminho marítimo das Índias, né? Esse foi o start aí. Em 8 de março de 1500, era para a expedição ali de Cabral sair de Portugal, mas aí, gente, isso não está no livro, mas é uma intuição minha, né? Que as trevas trabalham novamente, né? E há um mau tempo danado, eles não podem zarpar, né? E o que acontece? Eles vão sair no dia seguinte, dia 9 de março de 1500, Cabral sai de Portugal, né? Se lança ao mar, então, com 13 embarcações, 1.500 homens, olha que coisa interessante, né? 1.500 homens. Mas eles saem só depois de pedirem as bênçãos de Deus, tá? Lá no passo da Alcaçova. E aí, gente, é belíssima. O Jefferson, me interrompa a hora que você quiser, viu? Porque falar de história eu fico assim. Eu gosto de história, então eu fico falando sem parar. Se você quiser falar, pode falar, me interrompe, que senão. Aliás, Jefferson, se você quiser falar alguma Pode coisa, seguir. Pode seguir. eu começo a falar de Cabral depois. Pode falar, Jefferson. Tá bom, então. A gente percebe, né, que aquela região da Europa sempre foi conflituosa, né? Sempre tivemos problemas, dificuldades ali, né? E desde que mundo é mundo, né? Infelizmente, a Europa, né, ela foi, com o passar do tempo, perdendo seus brilhos, vamos dizer assim, né? Se tornou-se um povo mais frio, né? Algumas pessoas não têm empatia, que lá o povo é mais na deles, não tem muita festa, muita confraternização, né? Então, são mais reservados, né? E aqui no Brasil, não. No Brasil, a gente está, né? Chega uma pessoa do outro país lá, já vai abraçando, vai beijando, vai comida para casa, né? A gente é mais acolhedor, né? Isso que eu acho que é interessante, porque a gente pode perceber nisso o trabalho e o esforço de Jesus em trazer para cá espíritos que tivessem essa virtude, esses valores, de ser acolhedor. Não é à toa que, né, a gente vai ver no decorrer do livro que o Brasil é realmente a pátria do evangelho, né? Porque a gente tem esse assim, não digo no sangue, mas tem esse nosso íntimo, né? Nosso quase que um instinto, né? Automático de a gente querer ajudar o próximo, de a gente querer se compadecer, a gente querer acolher as pessoas que estão com dificuldade, né? Então, olha só o trabalho que Jesus e que sua equipe espiritual desenvolveu para trazer ao Brasil a descoberta. A Lara muito falou aí, muito bem falou sobre a questão do Henrique de Sagres, né? Porque se não fosse Henrique de Sagres, o que seria o Brasil hoje? Quem que teria colonizado o Brasil? Como é que nós estaríamos hoje? Será que nós seríamos o Brasil que nós somos hoje? Acolhedor, povo que gosta de praticar a caridade, gosta do evangelho. E eu tenho minhas dúvidas que se a gente fosse colonizado por outros países, né, naquela época, talvez a gente não seria o que nós somos hoje. Então, aonde que seria transplantado o evangelho? Para qual país? Então, a gente tem que meditar nisso. E olha só o trabalho e esforço que a equipe teve para poder trazer para cá espíritos que tivessem alguma uma forma de contribuir com a evolução do nosso Brasil, né, com as pessoas que influenciando, como a Lara falou, né, o Elio, influenciando os reis, poder ter o espírito aventureiro de buscar, né, novas moradas, novas descobertas. Então, se a gente parar e meditar, quão esforçoso é o trabalho de Jesus. Quanto que ele trabalha para poder dar
um upgrade no povo, vamos dizer assim, né? Mas que trabalha em querer ajudar as pessoas a despertar, as pessoas evoluírem, dar um passo a mais, subir um degrau a mais nessa evolução. Então, isso é uma coisa que nós precisamos pensar, porque a gente pode perceber que nós temos que operar, temos que auxiliar o trabalho de Jesus, temos que facilitar o trabalho de Jesus aqui na Terra, aqui no Brasil e na Terra também, como um todo. A gente vai ver, né, que o Eliu, né, Espírito Eliu, ele teve aquela conversa com Jesus, né, e Jesus fala para ele, né, que, infelizmente, não vejo senão o caminho do sofrimento para modificar tão desolada situação. Aos feudos de agora seguir-se-ão as coroas poderosas, e depois dessas, concentração de autoridade, de poder, serão os embates da ambição e a carnificina da inveja e da felonia, pelo, pelo, pelo predomínio do mais forte. Então, isso nos mostra que nós precisamos mudar os pensamentos, precisamos buscar mais a prática do Evangelho, ser mais abrir mais espaço, facilitar o trabalho de Jesus. E nós, como cooperadores, e a gente não está aqui à toa. Né? Eu tenho certeza que Jesus escolheu nós para estarmos aqui. Por que nós estamos aqui? Você já se perguntou por isso? Por que você está no Brasil e não está em outro país? Porque eu, na minha opinião, né, o livro não fala sobre isso, mas a minha opinião é que se eu estou aqui, se você está aqui, se a Lara está aqui, se qualquer um de nós está aqui no Brasil, é porque nós fomos escolhidos, de certa forma, a dedo. Porque nós temos as pessoas, os espíritos que estão mais próximos de despertar, mais próximos de acolher, de servir a Jesus com total provisão de luz, de amor, de empatia, de caridade, de fraternidade. Então, acho que sim, nós precisamos realmente fazer com que o trabalho na Cidade de Jesus seja arado a terra. A gente possa fazer, então, o trabalho, né, capinando, né, tirando as ervas daninhas do terreno de Jesus. Né, nós temos que fazer essa parte, senão vai ficar complicado para Jesus trabalhar conosco aqui, né? Então, acho muito importante. Pode seguir, Lara. O Jefferson, você tem toda a razão, né? A gente tem que fazer a nossa contribuição, né, gente? Não é à toa, como o Jefferson falou, não é à toa que a gente está aqui, né? Cada um de nós tem o seu papel para cumprir e nós temos, né, que ter um entendimento que é nosso dever cumprir o nosso papel, onde a gente é chamado a atuar, né? Foi isso que Cabral fez, né? Cabral sai, então, com essas 13 embarcações, né? E o que acontece, gente? É muito interessante, depois vocês vão ler lá no livro, por quê? Porque assim, era uma missão meio secreta, né? O que eles estavam fazendo, assim, meio misteriosa, né? E o Cabral tinha um desejo, gente, de fincar a bandeira de Portugal, né, numa nova terra, né? Esse era o desejo ali que animava o seu íntimo, né? De levar a bandeira de Portugal, né, à Terra Nova. E esse desejo de Cabral vai então criar um ambiente favorável para que ele seja sugestionado pelo plano invisível, né? Henrique de Sagres, né, Eliu, que está no plano espiritual, aproveita essa oportunidade para intuir. Então, Cabral, né, chama ali as falanges de navegadores do infinito que vão se desdobrar ali naquelas embarcações, né, naquelas caravelas ali, e para poder atuar em conjunto para que os planos de Jesus se consolidassem, né? Então, assim, o que acontece? Gente, todos nós, né? A gente sabe que todos nós temos mediunidade. Então, assim, em maior ou menor grau. Então, assim, a espiritualidade aproveita qualquer oportunidade para poder atuar, né? E o que eles fazem? Cabral passa, então, a ter uns sonhos muito estranhos, sobrenaturais mesmo, né? Então, ele fica ali
tendo uma ideia ali de ir para uma orientação ali meio desconhecida. Ele então, o que ele faz, né? Os caminhos das Índias ali são abandonados em meio a uma calmaria intensa que se deu ali no mar, né? Que não foi por acaso, né? E há então ali nos corações ali da tripulação, de todos os membros da tripulação, uma certa angústia, né? Por quê? Porque o pavor do desconhecido empolga as almas, gente. Porque essas pessoas, para se lançarem ao mar assim, gente, são homens rudes, na verdade, mas que têm um espírito aventureiro, né? Então, o que acontece? Dá essa calmaria, mas vem a assistência do mundo espiritual, né? E derrama ali sobre esses corações que estavam ali angustiados da tripulação um novo ânimo, né? Dando esperança a eles. O que vai acontecer então? Eles são então vêm chegando para a costa do Brasil. E o que acontece, gente? Cabral, então, avista ali, né? Começa a avistar ali os píncaros da terra do cruzeiro. E em algumas horas eles conseguem, então, chegar a uma praia imensa, acolhedora, né? Onde que eles chegaram, gente? Lá em Porto Seguro, né? Então, assim, os índios, os habitantes naturais daqui, olha, até a gente vê como a espiritualidade funciona, gente, porque assim, os índios que habitavam o Brasil, eles não estavam aqui em expiação, eles estavam aqui em prova, né? Espíritos que queriam vivenciar a simplicidade, eles estavam aqui em prova e não em expiação, né? Então eles recebem ali, são muito mais cordiais, né, do que essas tribos de canibais, né, que a gente vê em certos lugares aí. Então eles recebem esses navegantes como se fossem ali irmãos, gente. Então, vieram alguns religiosos, né? O Frei Henrique de Coimbra, que era confessor de Dom João II, olha o entrelaçamento da história. Ele era o confessor de Dom João II. Ele, então, ali profere a palavra de Deus, que é ouvida ali por todos, com uma humildade, até pelos índios, com uma humildade, uma veneração, né? Os índios não entendiam patavinas que estava sendo falado, mas a vibração das palavras, a amorosidade, né? Daquela emoção de chegar numa nova terra, gente, toma conta, né? Então, assim, o que os índios fazem? Colocam ali as habitações deles, rústicas, né? Mas eles colocam ali esses homens, né, diferente deles ali, trazem ele para dentro das habitações deles ali, né? E Pero Vaz de Caminha, né, ele que era o escrivão da frota, e Diogo Dias estavam, né? Claro que Diogo Dias, gente, era um navegante irmão de Bartolomeu Dias, que foi o primeiro europeu a contornar o Cabo da Boa Esperança, né? Então, o Pero Vaz de Caminha conta que Diogo dançou ali com os índios nas areias de Porto Seguro, né? Celebrando então essa ocasião, essa descoberta, né? Onde foi estabelecido ali o primeiro banquete da fraternidade, né? O Humberto de Campos coloca assim: na terra de Vera Cruz, né? Então Cabral realiza o seu desejo íntimo, finca as bandeiras das quinas, né, que é como é conhecida a bandeira de Portugal, finca a bandeira das quinas, desfralda as bandeiras de Portugal gloriosamente aqui no Brasil, né, para onde havia sido transplantada a árvore de amor e bondade e piedade de Jesus. E a contraparte espiritual também estava ali em festa, né, porque finalmente se concretizou aquilo que Jesus queria que acontecesse. Gente, Jesus é o governador espiritual da Terra, né? Então, assim,
Humberto de Campos fala que na contraparte espiritual, assembleias gigantes, né, sob as vistas amorosas de Jesus, abençoavam ali as praias que eram extensas, lindas, maravilhosas, as florestas maravilhosas, né? Então, assim, há um júbilo intraduzível nos corações ali, tanto dos encarnados quanto dos desencarnados, né? E aí, gente, Henrique de Sagres, né, Eliu, né, que era o antigo mensageiro ali de Jesus, ele se sente tão feliz por aquilo ter se concretizado, né? Mas ele ainda fica assim meio alarmado e ele vai perguntar para Jesus, então assim, mestre, graças ao vosso coração misericordioso, a terra do evangelho florescerá agora para o mundo inteiro. Dai-nos a vossa bênção, para que possamos velar pela sua tranquilidade no seio da pirataria de todos os séculos. Olha o que Eliu já estava prevendo, porque o Brasil é uma terra exuberante, cheia de riquezas, né? Claro que uma hora ou outra ela ia ser alvo ali de gente querendo, até hoje é, né, gente? A gente sabe aí que a Amazônia é alvo aí de gente de todo tipo querendo sugar os recursos da nossa Amazônia, né? De outros países. Então, Eliu fala isso, ele fala: temos, Senhor, que as nações ambiciosas eliminem as nossas esperanças, arrasando as suas possibilidades e destruindo os seus tesouros. E ele tinha razão, né, de pensar isso, porque, afinal de contas, Eliu estava aqui na Terra supervisionando as coisas que estavam acontecendo, né, a pedido de Jesus, e ele então fica assim, né, ele viu o que aconteceu lá no Oriente, né, aquele engalfinhamento ali de gente de todo lado, né, lutas e mais lutas, mas Jesus, gente, com uma serenidade, uma confiança na proteção que Deus dá a cada um de nós, né? Ele, com uma certeza e uma alegria infinita, ele vai virar para Eliu e fala assim: oh, Eliu, abandona essas preocupações, esses receios inúteis, né? E aí ele fala uma coisa que para mim é belíssima. A região do Cruzeiro, onde se realizará a epopeia do meu evangelho, estará, antes de tudo, ligada eternamente ao meu coração. Gente, é belíssimo a gente saber que a gente está habitando um país tão profundamente ligado a Jesus, né? E Jesus ainda vai dizer mais. Ele fala assim para o Eliu: as injunções políticas terão aí dentro atividades secundárias. Gente, vamos só parar aqui. Um país, né, todos os países, ele tem ali a sua política, que é geralmente a primeira coisa. O papel político é primordial, porque ele vai dirigir a nação para um lado e para o outro. Olha o que Jesus fala. Aqui, as injunções políticas serão secundárias, porque no fundo de todas as coisas, sobre o seu solo abençoado e exuberante, estará o sinal da fraternidade universal unindo todos os espíritos. Gente, o Brasil recebe gente de toda parte, desde que foi descoberto, né? O Brasil recebeu o europeu, recebeu o negro, o escravo, recebeu o asiático. Mais recentemente, gente, a gente recebe o povo da Venezuela, os afegãos. Quantos refugiados nós não recebemos? O povo brasileiro é acolhedor por natureza. É por isso que nós vamos aqui, sai dessa terra, essa fraternidade que vai unir todos os espíritos. E aí Jesus ainda continua assim: sobre a sua volumosa extensão, né, porque o Brasil é gigante, pairará constantemente o sinal da minha assistência compassiva, e a mão prestigiosa e imperecível de Deus repousará sobre a terra de minha cruz,
com a sua infinita misericórdia. As potências imperialistas da terra esbarrarão sempre junto à luz de suas claridades divinas e das suas ciclópicas realizações. Antes de o estar aos homens, é ao meu coração que ela se encontra ligada eternamente. Gente, isso nos dá uma esperança de que os dias do Brasil serão infinitamente melhores, porque nós estamos ligados diretamente ao coração de Jesus. Essa terra está ligada diretamente ao coração do nosso mestre, né? E então, Humberto de Campos vai contar, né, que havia clarões no céu ali, estranhos, né, como uma bênção divina, aquele momento que estava acontecendo ali, né, a chegada de Cabral ao solo brasileiro, né? E foi, gente, e é tão engraçado, né, porque Portugal é um país minúsculo. Portugal é pequeno, gente, né? E você vê, o que acontece? Mesmo assim, sendo um país minúsculo, né? Embora Portugal estivesse muito ligado ali a essas questões das riquezas das Índias, né? Ele conservou o Brasil contra todas as tentativas de ataques, né, dos holandeses, dos ingleses, dos franceses, dos espanhóis. Ele conservou a unidade territorial, né? Gente, nós temos 8.000 quilômetros de costa marítima. É imenso o Brasil, né? Assim, Humberto de Campos vai falar que nunca houve um exemplo como esse em toda a história do mundo, né? Então, assim, a Espanha teve suas colônias ali, o que aconteceu com elas? Elas se fragmentaram, né? As colônias espanholas se fragmentaram ali em torno de 20 outras repúblicas, né? Na América do Norte, o que aconteceu? Os estados americanos ali, também gigante, mas o que aconteceu? Eles anexaram outras terras ali à base de luta e de conquista, né? Mas só o Brasil, gente, conseguiu guardar ali como se ele fosse indivisível na América, né? Apesar de todos os embates políticos de todos os tempos. Por quê? Porque a mão do Senhor está aqui, gente, sob o nosso país, sob a nossa terra. Né? Humberto de Campos usa uma expressão interessante que fala assim: o coração geográfico do mundo não se podia fracionar. E é exatamente isso, né? Então, gente, o que acontece? É tão bonito, né? Porque assim, aqueles espíritos que estavam ali, né, comemorando todo esse acontecimento da chegada de Cabral aqui, esses espíritos que já estavam ali edificados nas lições do Cristo, né? Humberto de Campos, gente, ele narra isso de uma forma belíssima. Quem sou eu para contar a história no lugar de Humberto de Campos? Por isso que ele vai falar assim, olha: uma alegria paradisíaca reinava em todas as almas que comemoravam o advento da pátria do Evangelho, quando se fez presente na Assembleia Augusta a figura misericordiosa do Cordeiro. Então, Jesus vem também para essa comemoração, né? Um sorriso complacente pairava nos seus lábios angélicos e as suas mãos líricas seguravam um largo estandarte branco. Gente, essa passagem é belíssima. Por quê? Olha Humberto de Campos falando, né? Como se um fragmento da sua alma radiosa estivesse ali dentro dessa bandeira, desse estandarte, transubstanciado naquela bandeira de luz, que era o mais delicioso dos símbolos de perdão e de concórdia. Jesus, então, vai se dirigir a um outro espírito ali, chamado Ismael, que era um de seus mensageiros, também diz a Ismael: Ismael, manda o meu coração que doravantes sejas o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro. Então, ele dá
a proteção espiritual, a coordenação espiritual do Brasil para Ismael. Né? E Jesus fala assim com Ismael: recebe-a nos teus braços de trabalhador devotado de minha seara, como o recebi no coração, obedecendo às sagradas inspirações de nosso Pai. Reúne, Ismael, as incansáveis falanges do infinito que cooperam nos ideais sacrossantos de minha doutrina e inicia desde já a construção da pátria do meu ensinamento. Para aí, transplantei a árvore da minha misericórdia e espero que a cultives com a tua abnegação e com o teu sublimado heroísmo. Ela, a árvore do evangelho, será a doce paisagem dilatada. Não, o Brasil, né? Essas terras. Ela será a doce paisagem dilatada do Tiberíades, que os homens aniquilaram na sua sede de carnificina. Guarda este símbolo da paz e inscreve na sua imaculada pureza o lema da tua coragem e do teu propósito de bem servir a causa de Deus. E, sobretudo, lembra-te sempre de que estarei contigo no cumprimento de teus deveres, com os quais abrirás para a humanidade dos séculos futuros um caminho novo, com a sagrada revivescência do cristianismo. Gente, olha que coisa maravilhosa. Jesus chama um mensageiro, fala: Ismael, tome conta dessa terra. Do mesmo modo que ela toca o meu coração, tome conta dela, Ismael. Porque aqui, aquilo que era para acontecer lá, às margens do Tiberíades, vai acontecer aqui, nesta terra. E Ismael recebe, então, gente, esse ladro, né, essa bandeira bendita das mãos compassivas de Jesus, né, cheio de lágrimas, claro, numa emoção tremenda, né, lágrimas de reconhecimento. E como o Humberto de Campos vai falar assim, né, e como se estivesse em ação um impulso secreto de sua vontade, eis que a bandeira suave tem agora uma insígnia. Na sua branca substância, uma tinta celeste esculpira o lema imortal: Deus, Cristo e caridade. Então, gente, é belíssimo. É belíssimo. Ismael desce, então, à terra, não é reencarnar, ele desce aqui, né, mais próximo à terra, onde ele vai estabelecer, então, o seu campo de trabalho. E nessa hora, gente, né, que a frota de Cabral estava ali, né, o que acontece? Uma coisa muito interessante. Era costume dali dos navegadores de Portugal pegarem ali por onde eles iam, né? Pegar ali alguns que eram aventureiros e tal e deixar em outros lugares, né? Mas Dom Manuel I, que era o rei de Portugal, ele manda para cá alguns degredados, né? E o que acontece? Esses degredados, então, na hora que Cabral voltou ali saiu dessa confraternização e os navegantes ali voltam então para as caravelas, o que acontece? Eles deixam ali desesperadamente chorando 2 degredados, né? Eles deixam 2 que estão ali chorando em desespero, querendo ir embora, nadar de volta ali para Nala. Como é que eles iam ficar ali numa terra desconhecida e tal, né? Aliás, gente, eles deixaram 20, mas 2 estavam tão comovidos, né, que à medida que os navegadores ali iam se afastando, um desses que estavam mais desesperados ali, né, o que acontece? Ele era o Afonso Ribeiro. O Afonso Ribeiro, ele foi o primeiro degredado para o Brasil. E, gente, isso foi registrado por Pero Vaz de Caminha, tá? Em 1500, que ele deixou o que ele deixou o Afonso Ribeiro aqui como degredado, porque ele foi condenado ao desterro, né?
porque falaram que ele roubou, traiu e um punhado de coisa. Então, o Afonso Ribeiro, o que ele faz? Ele vai ali para a praia, pega uma embarcação dos índios ali, uma embarcação assim, muito rudimentar, uma piroga, e o que ele faz? Ele vai, então, para o mar ali, porque falou: é preferível morrer do que eu ficar aqui nessa terra aqui, que só a gente aqui sem saber nada. E o que acontece? As caravelas vão se afastando, ele vai olhando ali, vai vendo que ele não vai chegar em lugar nenhum, mesmo se ele chegasse lá nos caravelas, eles não iam deixar ele subir a bordo. Então, ele anseia pela morte. Né? O que acontece? Gente, é tão bonita essa parte, porque o Afonso Ribeiro tinha entrado em tanto desespero, chorado tanto, né? Então ele estava ali com os olhos inchados e ele contempla então aquela imensidade do oceano, a imensidade daquele céu e espera a morte. E ele pede então, faz ali uma última oração e pede: Jesus, tende piedade da minha amargura, enviai a morte ao meu espírito desterrado, sou inocente, Senhor. E ele era inocente mesmo. E padeço a tirania da injustiça dos homens. Mas se a traição e a covardia me arrebataram de minha pátria, ele era de Portugal, afastando dos meus olhos as paisagens queridas e os afetos mais santos do meu coração, essas mesmas calúnias não me separaram da vossa misericórdia. Olha que coisa maravilhosa, gente. Nesse instante que ele faz essa pequena oração, pedindo esse socorro ao mestre, o que acontece? Ele sente ali revigorar o espírito, né? Ele nasce uma esperança ali no seu íntimo, no seu âmago, e ele então quer voltar ali para a costa, mas ele já está distante. E aí, gente, é como se fosse realmente um milagre, né? Humberto de Campos descreve assim, como se fosse um milagre, a jangada vai retornando para a praia. Né? Apesar das ondas tentarem arrebatar essa pequena embarcação, né? Como se fosse uma canoinha, parecia que uma força misteriosa estava conduzindo esse barquinho ali para a terra de volta, né? Onde o coração do Afonso ai, gente, esqueci o nome, do Afonso Ribeiro, e encontrar, então, um novo alento, uma nova família, né? Era Ismael, gente, que havia realizado seu primeiro feito nas terras de Vera Cruz, né? Ele trouxe um náufrago inocente para as bases da sociedade fraterna do povo, e isso é muito emblemático, né? Ele estava obedecendo às divinas ordens ali de Jesus, né? Porque, gente, Humberto de Campos vai dizer assim: olha, primeiro surgiram os índios, né, na questão do Brasil, que eram simples de coração, mas como eu falei, gente, os índios não estavam em expiação, eles estavam em prova, né? Eles não eram espíritos primitivos, não, tá? Os índios, eles estavam em provação. Em segundo lugar, diz Humberto de Campos, chegavam os sedentos da justiça divina e mais tarde viriam os escravos, como a expressão dos humildes e dos aflitos para a formação da alma coletiva de um povo bem-aventurado por sua brandura e fraternidade. Naqueles dias longínquos de 1500, já se ouviam no Brasil os ecos suaves e doces do Sermão da Montanha. A gente percebe que a espiritualidade vai atuando de uma forma tão inteligente e que, olha a ideia de Jesus, pegou os índios, os silvícolas, né, que estavam aqui em provação, vivenciando a simplicidade, né? Chegam os europeus, chegam depois os negros escravos, né? Porque a escravidão no Brasil foi essencialmente negra, né? Apesar de que a escravidão no mundo, gente, não é só de negros, tá? A escravidão abrangeu diversos povos europeus, inclusive, eram escravizados por muçulmanos. Né? A gente tem que estudar a história direitinho, porque senão a gente acha que só os negros foram escravizados e não foram. Várias populações de várias etnias foram escravizadas ao longo da nossa história.
Então, o que acontece? Viria todo esse povo diferente fazendo uma miscigenação saudável para o crescimento de uma coletividade voltada para a bondade, para o amor, para que este país floresça e seja, então, representante realmente do Evangelho de Jesus. Né? Mas o que acontece? Vamos voltar lá para os acontecimentos. Dom Manuel recebe, então, a notícia. Descobriram umas terras novas lá. Só que, gente, ele não deu muita bola, não, né? Como a gente diz aqui em Minas, não deu muita ideia para isso, não. Por quê? Porque a cabeça dele ali estava muito voltada para os tesouros das Índias, né? Porque Lisboa, naquele tempo, era por conta desses tesouros, né? Desse comércio ali que ele estabeleceu com as Índias, era uma das mais poderosas cidades marítimas na Europa. Né? Mas o que acontece? O sucesso de Cabral, claro que não passou despercebido, né? Ele provocou ali muita curiosidade no círculo dos navegadores, não só portugueses, mas de outros países também. Então ele começou, esse sucesso do Cabral começou a atrair ali a atenção dos comerciantes franceses, né? Dos holandeses que vinham para cá para se abastecer de pau-brasil, né? Então, o que aconteceu? Como eu falei antes, as embarcações portuguesas, quando elas vinham da Índia, principalmente, né, que era ali Calicut era o centro maior, né, eles traziam grande número ali de pessoas, de aventureiros ou de exilados, né, de desterrados, como o Dom Manuel I fez com o Afonso Ribeiro. E aí, muitos desses eram abandonados aqui no litoral do Brasil, né? Mas isso também aconteceu por influxo dos espíritos. Por quê? Porque essas criaturas exiladas, abandonadas aqui, elas vinham como verdadeiros batedores humildes à frente de outros trabalhadores que viriam mais tarde para desbravar esse continental país que é o Brasil, né? E aí o tempo vai passando, Dom Manuel ele continua lá com os olhinhos dele lá focado nas Índias, né? E não dá muita bola para o Brasil, mas o que acontece? No entorno dele ali, né, aquelas pessoas ali da corte começavam então ali a falar, ó, nossa, essas terras que a gente descobriu lá estão abandonadas, a gente tem que estabelecer lá uma colônia, senão a gente vai perder essas terras, né? Então, gente, o Dom Manuel, ele é compelido, né, ele forçosamente a providenciar a primeira expedição oficial, né, para colocar ali as armas de Portugal nas praias brasileiras, né? Que era o significado disso era isso aqui é minha colônia, não bota o pé cá não, que aqui é de Portugal, né? E assim ele prepara a primeira expedição, então, né? Que é de Gonçalo Coelho, que Gonçalo Coelho comandou ali as primeiras expedições exploratórias, né? Nas terras descobertas por Portugal, veio com ele Américo Vespúcio, né? E o que acontece? Quando eles chegam ali no litoral baiano, né? O Gonçalo Coelho ele organiza a primeira feitoria, né? A feitoria de Santa Cruz, né? Que foi o primeiro núcleo de civilização ocidental aqui nas terras brasileiras, né? Então, assim, o nome do país aqui agora era Terra de Santa Cruz, né? Foi assim que ficou conhecido nos documentos oficiais, né? E aí, gente, o Américo Vespúcio também era um cara meio doido. O que ele faz? Ele se abandona, então, em aventuras ali e vai para o interior da colônia, né? Vai desbravar ali, porque ele quer ser conhecido como um grande expedicionário, né? E ele vai, então, lançando ali os marcos de Portugal ao longo ali da costa brasileira, né? O que acontece, gente? Vão acontecendo assim essas expedições, né? Essas movimentações até assim dentro do próprio território mesmo.
né? Eles chegam lá no Rio de Janeiro, né? Tem o nome ali de Rio de Janeiro, porque eles achavam que era um rio e era janeiro, né? Por isso que eles botaram o nome de Rio de Janeiro, né? Que tinha uma paisagem ali magnífica. Eles fundam ali uma nova feitoria, né? A Feitoria da Carioca, né? E gente, era uma coisa muito interessante que foi acontecendo, né? Mas Dom Manuel ali, ele se limitou a permitir só o estabelecimento de feiras de pau-brasil, né? Aqui na colônia portuguesa, então, né? E aí, gente, o que aconteceu? De Portugal, diz Humberto de Campos, somente aportavam no Brasil de vez em quando alguns aventureiros e degredados, né, obedecendo a um apelo inexplicável e desconhecido. Olha a espiritualidade atuando aí junto às pessoas, intuindo novamente, né, que as pessoas viessem aqui para o Brasil. E isso é interessante porque, mais ou menos nessa época ali, Ismael reúne uma grande assembleia dos seus cooperadores ali mais devotados. Para quê? Para instituir um programa para as atividades espirituais na terra de Santa Cruz. E é belíssimo o que Ismael fala, né? Ele diz assim: olha, irmãos, plantamos aqui, sob o olhar misericordioso de Jesus, a sua bandeira de paz e de perdão. Todo um campo de trabalho se desdobra às nossas vistas. Precisamos de colaboradores devotados que não temam a luta e o sacrifício. Voltemo-nos para os centros culturais de Coimbra e de Lisboa, regenerando as fontes de pensamento. Olha a espiritualidade atuando. No elevado sentido de ampliarmos a nossa ação espiritual. Alguns de vós permanecereis em Portugal, mantendo de pé os elementos protetores dos nossos trabalhos. E a maioria terá de envergar o São Benito humilde dos missionários penitentes, levando o amor de Deus aos sertões ínvios e desprotegidos de todo o conforto. Gente, eu vou parar aqui só um minuto, porque olha só, às vezes a gente faz uma leitura tão errada da história, eu sempre falo, né? O Jefferson, a gente conversa, eu sempre falo isso, né, Jefferson? Quando a gente separa da equação da vida, o fator espiritual, nada faz sentido. Então, a gente vê muita gente criticando a posição de evangelização que aconteceu no Brasil, né, com os freis, os padres que vieram. Mas, gente, esse era o objetivo. Olha a conversa de Ismael, né? A maioria terá de envergar o São Benito humilde dos missionários penitentes, levando o amor de Deus aos sertões ínvios e desprotegidos de todo conforto. Era necessário trazer os ensinamentos do Evangelho de Jesus para cá. E aí, Humberto de Campos vai continuar dizendo assim: temos de buscar no seio da igreja as roupagens exteriores de nossa ação regeneradora. Ou seja, teriam que vir para cá os freis, os padres, os jesuítas, né? Infelizmente, a dolorosa situação do mundo europeu, em virtude do fanatismo religioso, tão cedo não será modificada. Somente as grandes dores realizarão a fraternidade no seio da instituição que deveria representar o pensamento do Senhor na face da terra, desviada dos seus grandes princípios pela mais terrível de todas as fatalidades históricas, dentro das quais foi a Igreja obrigada a participar do organismo mundano e perecível dos Estados. E aí Ismael vai dizer assim, olha, um sopro de reformas se anuncia impetuoso no âmago das organizações religiosas da Europa. E em breves dias, ele está falando da reforma protestante, né? Com Martim Lutero ali e companhia. Roma
conhecerá momentos muito amargos, não obstante os sonhos de arte e de grandeza de Leão X, né, que era o Papa Leão X, era o Papa, foi Papa de 1523 até quando ele morreu, 1521, né? O Humberto Camus vai falar assim, né? Não obstante os sonhos de arte e de grandeza de Leão X, que detém neste instante uma coroa injustificável, porquanto o reino de Jesus ainda não é desse mundo. Mas temos de aproveitar as possibilidades que o seu campo nos oferece para encetar essa obra de edificação da pátria do Cordeiro de Deus. Pregareis em Portugal a verdade e o despreendimento das riquezas terrestres, e trabalhareis sob a minha direção nas florestas imensas de Santa Cruz, arrebanhando as almas para um único pastor. O característico de vossa ação como missionários do Pai Celestial será o vosso testemunho legítimo de renúncia a todos os bens materiais e a vossa consoladora pobreza. É assim que vem, né? Quase todos os espíritos que estavam ali nessa reunião, nesse chamamento de Ismael, se ofereceram como voluntários, né? A gente vai descobrir José de Anchieta, o Manuel da Nóbrega, Diogo Rodrigues, Leonardo Nunes e muitos outros, gente. Então, o que acontece? Em 1531, Portugal já estava sob a direção de Dom João III, né, que era filho de Dom Manuel, né? Ele resolve, então, fazer uma primeira tentativa de realmente colonizar a terra de Santa Cruz. E ele envia, então, alguns jovens missionários, né, que participaram lá dessa augusta ali assembleia, né, com Ismael, e eles chegam ao Brasil, então, com Martim Afonso de Souza e a sua companhia ali de 300 homens, né, que vão participar ativamente da catequese dos índios, né, que formaram ali, né, São Vicente, Piratininga. Então, gente, isso tudo que aconteceu, quando a gente fica criticando, né? Porque eles vieram para cá, teve essa miscigenação, e era para ser assim, né? A gente vê muito pseudo-historiador aí, né? Eu falo pseudo porque realmente a pessoa não se aprofunda no estudo e tudo é só vitimismo e ideologia. E vem falar, né, que, não, eles vieram aqui, esse bando de brancos europeus colonizaram aqui, trouxeram essa religião para cá. Tudo isso aconteceu, sim, sob a batuta de Jesus. E era para acontecer assim. Jesus está no leme, governando essa nau planetária que é a Terra. Era para ser assim, né? Então, assim, o que vai acontecer depois disso, né? Chega Tomé de Souza, né, que vai ser o primeiro governador-geral da colônia ali em 1534. São só umas pinceladas históricas assim para a gente saber, né, que vem com ele ali um número imenso de pessoas simples, né, que vão estabelecer ali realmente a população ali europeia ali para colonizar, né? Isso, gente, vai estabelecer novos elementos de progresso e vai dar início ali na cidade de Salvador, né? Porque Tomé de Souza ali aporta ali em Porto Seguro, né? Aí veio Anchieta, em 1553 veio Duarte da Costa, né? E muitos outros, gente. Por quê? Porque era preciso desenvolver os núcleos de civilização aqui no Brasil, né? Então foi preciso todo esse movimento, né? Tem alguns historiadores que falam ali, até um apontamento que Humberto de Campos faz, né? Com muita severidade ali acerca desses missionários, desses jesuítas que vieram, né? Que às vezes tiveram mesmo que tomar atitude extrema no meio ali das tribos, né? Mas, gente,
São espíritos que vieram aqui em grande sacrifício, né? Olha o que o Humberto de Campos vai falar do Anchieta. Anchieta aliou no mundo a suprema ternura, essa energia realizadora. Porque, gente, se fosse alguém assim que não tivesse esse perfil de ir fazer, realizar com mais, ser mais bravio mesmo, nada ia acontecer, não, gente. Né? Se você fosse ali um mosca morta e tal, né? Não ia acontecer. Então, Humberto de Campos vai falar assim, ó, mas aqueles que na história oficial lhe descobrem esses gestos, né, esses gestos que precisou tomar com mais ímpeto, não lhe notam a suavidade do coração e a profundeza dos sacrifícios, nem sabem que depois foi ainda ele a maior expressão de humildade no antigo convento de Santo Antônio do Rio de Janeiro, onde, com o hábito singelo de um frade, adocicou ainda mais as suas concepções de autoridade, a edificadora humildade de um Fabiano de Cristo, aliada a um sentimento de renúncia total de si mesmo, constituía a última pedra que faltava na sua coroa de apóstolo da imortalidade. Então, gente, quem foi Fabiano de Cristo? Fabiano de Cristo é peculiar a gente falar, por quê? Ele não tinha esse nome, ele era João Barbosa, né? O Fabiano de Cristo ele pegou esse nome depois, quando ele virou ali um frade, né, da ordem dos frades menores, né? O que acontecia? Ele era de uma família ali que era muito abastada, né? Mas na época que ele veio para o Brasil, ele estava ali sofrendo umas limitações financeiras. Então, o que acontece? Ele resolve, vou lá para essa terra nova lá, né? Resumindo a história, né, gente? Ele vem para essa terra. E o que acontece? Ele vai para Paraty, né? E ele resolve, gente, ele já vem para o Brasil muito rico, né? E o que acontece? Tem uma casa enorme, né? Ele decide abrir um comércio aqui que em pouco tempo deu muito retorno financeiro para ele, mas ele não deixava de auxiliar os mais necessitados. Então, um dia, o que acontece? Ele recebeu a notícia ali de que um dos seus antigos sócios foi assassinado sem motivo aparente. E aquilo ficou na cabeça dele, né? Do João. Ele ainda não era o Fabiano de Cristo, não tinha adotado o nome Fabiano de Cristo, né? E aí ele começa a se questionar ali o que a fortuna realmente representava na vida dele, né? Qual era o papel mesmo da fortuna. Ele fica ali, né, com aquele pensamento ali, com esse questionamento. E um dia ele voltando para casa, depois que ele tinha ido auxiliar financeiramente uma família que estava precisando, ele encontra uma pessoa abandonada no chão. Né? Num impulso de solidariedade, ele se abaixa, agasalha esse estranho, né? E tenta acalmar ali esse estranho ali, e fala para ele assim: eu fui vítima de um assalto, né? E aí o João Barbosa, o que ele fala assim? Olha, não fala agora não, eu tenho uma hospedaria aqui perto, eu vou te levar até lá, vai ser mais confortável para você, vai ser mais fácil tratar, porque o homem estava cheio de ferimento, né? Deve ter apanhado. Quando ele chega lá na hospedaria, o João, né, numa abnegação mesmo, ele passa a noite inteira ali com esse senhor que foi assaltado, né? Que estava então enfermo ali por toda a situação que ele havia passado, e ele começa a delirar de febre. E aí o João escuta esse senhor falar assim para ele: finalmente vens de encontro ao meu regaço. E ele se assusta, né? Porque não sei, mas quem é o senhor que parece me conhecer? E aí é muito bonito, gente, porque o João Barbosa, ele se surpreende porque esse estranho que ele socorreu diz assim para ele: sou aquele a quem há muitos séculos serves. Voltastes a procurar-me porque cansaste de juntar bens materiais
mas vieste ao meu encontro por procurares atender os aflitos, aplacando a fome do corpo. Mas seu coração, inundado de luz, alcança muito mais. Para continuar a servir-me, vai aonde a dor é imensa. Enxuga as lágrimas maternais, ensina o caminho do bem a quem desviar-se por arrastamentos e tentações inferiores. Vê que é chegada a hora para ti de encontrar o verdadeiro tesouro que está nas leis de nosso Pai. E aí, gente, o João fica assim pensando, que esse homem está falando isso para mim? Quem é ele? Né? E aí ele pergunta, mas quem é o Senhor afinal? Sabe qual é a resposta que ele tem? Eu sou o Cristo, meu filho, e voltei para buscar-te e lembrar-te de tua verdadeira missão. A todos que servires, será a mim que estará servindo. Portanto, dá tudo o que tens e terá vida eterna. Terás-me por inteiro, e dessa forma trabalharemos juntos a servir o nosso Pai. E ali João, então, cai em prantos com essa palavra ali daquele doente que estava para ele delirando, né? E o que acontece? Esse senhor, ele desaparece, sem deixar maiores esclarecimentos, né? O João passa o dia ali sem poder esquecer esse encontro, que deixou ele lá passou a noite em claro com esse senhor, né? Quando o dia está para nascer, o João consegue adormecer um pouco. E ele aí tem um sonho mais estranho ainda, gente, que os acontecimentos para ele não acabaram. Ele tem um sonho mais estranho de todos, porque ele vai se ver num lugar ali muito bonito, né? E ele vê na sua frente um ser muito luminoso, né? Com um hábito marrom, que vai lhe estender a mão sorrindo. E ele reconhece a figura, Francisco de Assis. Olha como Francisco de Assis está interligado nessa história do Brasil, gente. E aí, Francisco de Assis diz assim para ele: pois bem, meu irmão, se seu coração anseia em amparar os aflitos e servir ao Senhor Jesus, vem comigo. E aí João retruca assim: mas tenho que despojar-me dos bens terrenos? E aí Francisco vai falar para ele: os bens da vida eterna é que devem ser entesourados, Barbosa, né? Porque ele é de João Barbosa. De agora em diante, o evangelho será o seu tesouro maior. Não percas mais tempo, aplica-o na prática da caridade maior entre todos. Tu não precisará mais percorrer muitos lugares para falar de paz e do amor do Cristo, porque ele fazia isso, né? Muitos irão procurar-te e irás orientá-lo para que encontrem o reino de Deus, para que trabalhes com tranquilidade. O teu trabalho será de cargo singelo, o teu coração nutrir-se-á de paciência e resignação, o teu corpo sofrerá para que liberto seja o teu espírito das tentações da carne. Ô, gente, essas palavras de Francisco de Assis, né, tocam ele de uma maneira tão profunda, e ele acorda assustado, assim, mas tomado por uma paz indizível, intraduzível. E ele surge na mente do João Barbosa, então, a imagem do convento de São Bernardino de Sena. E ele, então, ali tem a certeza absoluta de que ele deveria se entregar ao Cristo. E ele, então, vai para esse convento, né, e tudo, e passa, então, a adotar o nome de Fabiano de Cristo. A história dele, gente, é muito bacana, né? Eu falei aqui rapidamente, porque né, nós já ultrapassamos e muito o nosso tempo aí, mas você vê a qualidade dos espíritos que foram sendo trazidos para cá. Né? Que a gente acha que era só gente interesseira, isso, aquilo, mas foram espíritos que tiveram oportunidade de transformações íntimas, morais, muito significativas,
né? Então, vejam, nisso tudo, nós temos só um problema com essa questão de Brasil e Portugal, porque Dom João III instaurou a Inquisição em Portugal, né? Essa coisa mais sinistra ali. Então, vieram muitos jesuítas para cá, para o Brasil, né? Humberto de Campos vai falar o seguinte, que essa infelicidade, né, de Portugal ali ter instaurado esse processo inquisitorial, né, gente? O período da Inquisição foi um período muito negro, né? Para aqueles que se diziam seguidores de Cristo, representantes de Jesus na Terra, né? Então, o Humberto de Campos vai dizer assim: olha, os falsos sacerdotes poderiam continuar massacrando em nome do Senhor, que é a misericórdia suprema. Eles poderiam ali prosseguir ostentando as púrpuras luxuosas e todas as demais suntuosidades do reino mentiroso desse mundo, né? Incensando os poderosos da terra e distanciados dos pobres e dos aflitos. Mas os doces missionários da cruz ouviam a voz de Ismael no seu íntimo. E eles então abandonaram todos os seus bens, né? E vieram para essa terra chamada Brasil, gente. Eles foram os primeiros traços de luz das falanges imortais do infinito corporificadas na terra do Evangelho, trazendo esse influxo, né, de conhecimento dos ensinamentos de Jesus e com seu exemplo ali, sua vibração, vieram ali com essa grandiosa missão apostólica no Brasil, né, no seio do mundo moderno. Eles é que inauguraram aqui o caminho para todas as almas, gente, transformando a terra do Cruzeiro numa luminosidade que nós estamos caminhando para ela, independente de todas as dificuldades que nós enfrentaremos, né? Então, assim, falei muito, né, Jefferson? Mas esse livro é belíssimo, né? Então, nós abordamos aí uma primeira parte e só da gente ver, gente, esses primeiros acontecimentos, a gente tem a certeza de que a gente não pode jamais perder as esperanças, né? O que a gente tem que fazer é continuar servindo, continuar seguindo para frente, cumprindo o nosso dever, né? Fazendo o que melhor a gente tem para oferecer de nós mesmos e buscando sempre nos melhorarmos e seguir o caminho, as pegadas de Jesus, gente, nessa terra maravilhosa que é o Brasil. Muito bom, né, Lara? É muito intenso, né? Muito. Você começa a ler com calma, estudando, frase a frase, você vê com o esforço dessa equipe espiritual, né? Quantos esforços que Jesus fez, né? Então, vou fazer minhas considerações finais. Acho interessante. Vê só, pessoal. Perceba só a sequência que a Lara foi contando do livro. Que maravilha! Vocês perceberem que cada ato, cada fase, cada etapa que foi sendo realizada pelos seguidores do Cristo, aqui encarnado, né? Vocês vão poder ver que tudo isso foi planejado. Tudo isso tem um método que Jesus colocou para que seja realizado a sua vontade, para que o Brasil seja essa pátria que vai no futuro, né? Já está sendo agora, mas vai no futuro, servir como pátria, como amparo celestial do Evangelho de Jesus. Então, nós temos aí também o Eliu, né, que reencarna aqui na Terra, trazendo uma melhoria, um upgrade, como a gente fala, né, na informática, de questões náuticas, questões de navegação, né, e também da estruturação das naus, né, das caravelas.
E também você pode perceber que depois que Eliú desencarna, olha o papel importante que Eliú teve na formação do Brasil, vamos dizer assim, né? Ele vem e inspira os reis, inspira aquelas pessoas que são tuteladas do rei, né? Isso é magnífico. Se você for analisando com calma cada passo que foi dado na nossa história, na formação do Brasil, você vai ver, vai perceber isso. Isso eu acho muito interessante. A questão dos índios, né, que vieram aqui que receberam pessoas que eles nunca viram na vida. Receberam as caravelas, né, os desbravadores, né, os exploradores que vieram de Portugal, nem sabiam quem que é, sem fazer mal, sem fazer bem, não sabiam nada sobre esse povo desconhecido para eles. Mas eles trouxeram, né, para dentro de suas casas, fizeram ali reuniões, fizeram festas. Olha que magnífico isso. Realmente, desde aquela época dos índios, o Brasil já era acolhedor por natureza. Interessante, né? Muito interessante. E você pode perceber também aquelas questões que o Brasil, né, foi desenvolvendo com força poderosa, com força celestial que foi sendo conduzida e organizada pelo Cristo, nos traz personagens na história do Brasil que, além de sua importância aqui operando as questões, né, dos interesses de Portugal, dos interesses pessoais também, comerciais também, mas você percebe que tem o plano espiritual atuando, agindo, interagindo, inspirando essas pessoas, esses vultos que ajudaram aqui o Brasil a ganhar seu título, né, de, é, de terra Santa Cruz, né? Eu acho muito interessante isso. Então, vem o Humberto Campos retratando da seguinte forma. Achei muito interessante. Primeiramente, surgiram os índios, que eram os corações. Em segundo lugar, chegavam os sedentes da justiça divina. E mais tarde viriam os escravos, como, isso em relação aos escravos, né? Como expressão dos humildes e dos aflitos, para a formação da alma coletiva de um povo bem-aventurado, por sua mansidão e fraternidade. E completa, então, Humberto Campos falando o seguinte: naqueles dias longínquos de 1500, já se ouvia no Brasil os ecos acariciadores do Sermão da Montanha. Que beleza! Que maravilha! E olha só, eu encerro a minha participação de hoje com a seguinte mensagem, que é, se não me engano, é um Provérbios, não estou recordando, que eu peguei agora no impulso aqui, né? Não consegui pesquisar ele. Abençoada seja a nação que tem Deus como seu Senhor. Isso aí. Lara, faça as considerações finais. Falei muito, né, Jefferson, hoje. Mas, gente, esse livro traz tanta esperança para os nossos corações, né? Principalmente nos tempos que nós estamos vivenciando, né? Mas olha só o que Jesus, vamos prestar atenção no que Jesus falou, né? Que todas essas injunções políticas, esses cenários todos conturbados, eles são secundários. São secundários, né? Essas provações que a gente passa, dolorosas, né? Quando os valores morais sofrem tanto achincalhamento, tanto insulto, né, pela subversão dos valores espirituais, dos valores morais, a gente tem que se apegar a essas esperanças que nos são trazidas pela espiritualidade, né? E nós temos que nos dedicar ao estudo e à compreensão dessas mensagens trazidas, né, pelos grandes espíritos aí na obra do Chico Xavier, né, pelo Evangelho de Jesus. Por quê? Porque se Deus permite a prática dessas coisas que a gente está vendo aí acontecerem na Terra, essas guerras, essas perseguições aí por parte desses que se acham poderosos, né? Mas são poderosos só aqui na Terra e muito transitoriamente, né? Que eles se embriagaram aí com com a autoridade que eles acham que têm, né? Com a ambição deles. Gente, o porvir será sereno,
maravilhoso, tranquilo, amoroso, porque essa é a destinação do nosso país. É ser um farol de luz. E eu acho que isso já está acontecendo, né? Porque assim, o brasileiro ele é muito espiritualizado, né? Independente ali da religião que ele exerça, mas assim, as lições do Evangelho de Jesus têm um apelo, alcançam muito o âmago da grande parte do povo brasileiro. Né? Então, assim, é como se renascesse realmente o Evangelho, as palavras doces do Cristo. Então, vamos ter esperança, gente. Vamos ter esperança, vamos compreender bem que nós não estamos desamparados. A espiritualidade aí trabalha de uma forma muito intensa. O que a gente precisa é nos colocarmos abertos à sugestão dos espíritos superiores para que a gente faça um bom trabalho, né? Ou seja, a gente tem que lembrar também que para a gente receber essas boas inspirações, a gente tem que estar numa boa vibração, né? Ou seja, no caminho do bem, no caminho do amor, né? Seguindo, cumprindo o nosso dever. Vamos ter esperança, gente. Vamos ter esperança, porque o nosso Brasil tem um papel muito importante. É verdade, olha. Chico já falou isso várias vezes, né? Aqui tem aqui numa tela aqui, ó. Jesus está no leme. Jesus sempre está no leme. Não percamos esperança, porque se naquela época, né, que foi formado o Brasil estava difícil, não é agora que a gente vai, né, perder a esperança, perder a fé, porque Jesus sempre estará conosco, nos conduzindo, nos guiando. E é isso que nos importa. Fazer nossa parte, praticando o evangelho, sendo cordial, sendo fiel, sendo fraterno, sendo pessoa caridosa, seguindo os ensinamentos do evangelho, a gente vai ajudar Jesus vai facilitar o trabalho de Jesus aqui na Terra e também no Brasil. É Salmo 33, 12, tá, que eu falei aqui, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, pessoal, para a gente poder encerrar aqui, gostaria de agradecer a sua participação, a sua visita aqui. Tá? A gente vai ter a segunda parte, terceira parte. É importante que você venha no próximo domingo, tá? Que a gente vai aí abordar mais trechos dessa obra, que é maravilhosa, é uma obra que inspiradora, que para mim foi a obra que mais cresceu sobre o Brasil. Né? Então, o Humberto de Campos, eu sou suspeito de falar, porque eu gosto muito do Humberto de Campos. Né? E eu convido você, então, para vir no próximo domingo, para acompanhar a segunda parte do nosso programa aí. Boa noite, Lara. Até mais. Boa noite, Jefferson. É só complementar uma coisa aqui que eu não sei se eu falei. Gente, porque eu citei Fabiano de Cristo, né? Fabiano de Cristo é reencarnação de José de Anchieta, né? É isso Gente, aí. boa noite, Jefferson. Muito obrigada. Você que esteve conosco aqui. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima, gente. Até mais, pessoal. Fiquem na paz do Senhor Jesus e não se esqueçam, jamais devemos perder a fé e a confiança, porque Deus, Jesus, está no leme. Até mais.